Deputado Alexandre Padilha. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministra. Boa tarde a todas e a todos que estão aqui nessa audiência. Ministra, eu fui autor do requerimento pela Comissão de Saúde, Seguridade Social e Família. Então, por ser médico, por ser professor universitário que ensina os meus alunos sobre intoxicação, sobre o impacto do agrotóxico na saúde das pessoas, mas também por ser pai de uma menina de 4 anos de idade, a quem eu tento, junto com a minha companheira, estimulá-la a fazer uso de hábitos saudáveis, comida de verdade, eu vou fazer as perguntas para a senhora, considerando que o Ministério da Agricultura tem 2 papéis. O primeiro de coordenador do processo de registro. É verdade que tem Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, mas quem coordena esse processo, cobra prazos e dá o parecer final, é o Ministério da Agricultura. E o segundo, porque o Ministério da Agricultura tem um papel de acompanhar, coordenar no Brasil, com os estados e municípios, se está sendo feito de forma correta o uso desses produtos. A Secretaria de Defesa da Agricultura, a Agropecuária, tem um papel importante em relação a isso. Ministra, o que me preocupa? Eu li uma tese da professora Lucimara Bezerra, 4 cidades no estado do Mato Grosso, analisando a qualidade da água nas escolas públicas em área urbana, não só em área rural. E encontrou na água dessas crianças da escola pública uma quantidade absolutamente injustificável de produtos agrotóxicos, entre eles a atrazina, que é um cancerígeno muito claro. A tese da professora Daniele Palma, no Mato Grosso, e do professor Inácio Pereira, no Piauí. No caso do Inácio Pereira, inclusive estudando cidades que não são rurais, da Daniele Palma foca muito em Lucas do Rio Verde, encontra produtos de agrotóxicos no leite materno, ministra. No leite materno de mulheres, de área urbana. Não são trabalhadoras rurais, jardineiras, de área urbana. A Fundação Oswaldo Cruz, que é um órgão do Ministério da Saúde, cujo ministro é do seu partido, do seu estado, o ministro Mandetta, monitora 30 tipos de alimentos anualmente e encontrou no seu último monitoramento 15 princípios ativos de agrotóxicos no alimento que vai para o povo brasileiro. Então, de alguma forma, está chegando no alimento. 15 princípios ativos diferentes, o que mostra, inclusive, não só o risco do registro individual de determinado produto, mas das combinações que são feitas lá na ponta, o qual a agricultura tem uma responsabilidade de controle em relação a essa vigilância. A senhora ou o Ministério da Agricultura contesta esses estudos? Se fala muito do ponto de vista técnico, meritocrático. Existe alguma contestação sobre esses estudos? Contesta a metodologia? Se não contesta, fica tranquilo com isso? Temos que enfrentar isso como um problema nas 2 pontas, tanto o registro quanto no controle do uso desses produtos? Assusta muito o fato da gente saber que os mais de 2.100 registros que tem de agrotóxicos aconteceram nos últimos 3 anos no país. O ano passado foram mais de 450, é o recorde. Esse ano, mais de 100. Se manter essa média, vai ultrapassar o recorde esse ano. Mas eu não quero falar só da quantidade, ministra, porque vários deles são registros para usar em outras culturas, o que também não é inofensivo, porque deixa de usar na laranja, vai usar na couve, pode significar uma outra área, um outro território, uma outra exposição. Mas eu quero falar também da toxicidade. Dados do Ministério da Saúde, que é o ministro do seu partido, do seu estado, dizem que 85% dos produtos registrados esse ano são ou altamente, ou extremamente, ou medianamente tóxicos. Metade deles altamente ou extremamente tóxicos. A senhora contesta esses dados do Ministério da Saúde? Se não contesta, nós ficamos tranquilos em relação a isso? Dados do Ministério do Meio Ambiente, do seu governo, em relação aos produtos, mostram que 52% deles são nocivos ao meio ambiente. Estamos contestando isso? Ficamos tranquilos em relação a isso? Eu não. Por fim, no último 20 segundos, tem uma instrução número 40, que é do Ministério da Agricultura, do final do ano passado, não é da sua gestão, mas a senhora já teve 3 meses para analisar essa instrução.
que passa para os engenheiros agrônomos a responsabilidade e o poder. Na época, o ministro Balasmar falou que estamos dando todo o poder aos engenheiros agrônomos a fazer as combinações, as receitas na ponta. O que é absolutamente, né, não tem paralelo em relação a medicamento. É como se a gente estivesse autorizando, registra 3, 4 tipos de remédios e autoriza lá na ponta a fazer a combinação que quiser. Tempo, presidente. Né? O Ministério da Agricultura vai rever essa instrução normativa 40 ou não? E só para concluir, presidente, gostei muito do que a senhora falou sobre os produtos orgânicos, queria só fazer uma defesa que não basta só apostar no mercado privado. Eu fui secretário junto com o prefeito Haddad, onde a gente estabeleceu que 20% da merenda escolar deveria ser comprada em produtos orgânicos, criando um mercado público. Qual que é a proposta do Ministério da Agricultura para incentivar o mercado público de orgânicos, merenda escolar, hospitais, sistema penitenciário, para a gente criar esse mercado para os produtores orgânicos no Brasil?